Olá, amados, a paz e a graça de Jesus seja com todos nós nesse domingo e por toda essa semana que se inicia hoje. Nós estamos aí no nosso 11º domingo, distantes do nosso local reservado para o culto ao Senhor, em comunidade, com o povo de Deus. E essa semana que passou nós recebemos aí a notificação do decreto do governo do estado com relação ao retorno das atividades. Eu queria, nesse momento, comunicar para a igreja que o conselho estará se reunindo agora na próxima terça-feira e nós vamos estar tratando o assunto e assim que tivermos o posicionamento passaremos para a igreja. E eu queria assim, pedir dos irmãos que estejam orando. É uma decisão muito importante e a gente precisa de sabedoria, prudência para tomarmos a decisão necessária. Então, conto com as orações dos irmãos. Nós vamos continuar com as ministrações dentro do mesmo propósito que iniciamos no início dessa pandemia, trazendo sempre palavras que favoreçam o encorajamento e o fortalecimento da fé dos irmãos. E nessa noite, eu quero trazer um tema aqui para os irmãos, para a gente meditar nele, amadurecendo com a adversidade. Sem dúvida que esse é um momento, como já temos falado em outras ministrações, novo para todos nós. E não podemos passar por esse período sem tirarmos lições e lições que venham nos ajudar ao crescimento da nossa vida com o Senhor, do fortalecimento da nossa vida com o Senhor. Então, eu queria convidar os irmãos para abrir o livro de Salmos, capítulo 16, e nós vamos ler os 9 primeiros versículos desse salmo. E como a gente tem pedido todos os domingos aos irmãos, pegue sua caneta e, se possível, um papel também, se não, pode escrever na Bíblia mesmo, na palavra de Deus ali, no livro de salmo que nós vamos ler. Que eu quero passar para os irmãos, nesse tempo de meditação, algumas lições importantes para as nossas vidas. Então, Salmo de número 16, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esse salmo eu li essa semana, esses versículos desse salmo, li essa semana no grupo na sala de oração da igreja, grupo de irmãos que temos nos reunido todas as noites para estarmos juntos, de maneira virtual, mas juntos, para interceder pelas necessidades da igreja, pela nação, pelo nosso estado, pelo mundo, diante dessa
pandemia toda que estamos enfrentando. E compartilhei de uma forma muito rápida, mas meu coração ficou muito inclinado para compartilhar com toda a igreja esse domingo. Eu trago agora para toda a igreja esse salmo. Mas antes de meditarmos propriamente no salmo, é importante a gente ver o cenário que esse salmo está contido. Primeiro, o livro de Salmos, é importante a gente lembrar, ele foi o inário dos judeus, o inário do povo de Israel. Ele é um livro que contém cânticos, e muitos desses cânticos foram orações feitas por homens de Deus, pelos servos do Senhor no seu dia a dia, na sua experiência com o Senhor. Esse Salmo 116, ele faz parte de um grupo de 6 salmos, chamado de Halel egípcio. Halel é a palavra louvor, e quando se fala, se associa a palavra egípcio, está lembrando do cântico de louvor que foi cantado, ou cânticos de louvores que são cantados, se reportando ao tempo ali da Páscoa, daquele momento da Páscoa e da primeira Páscoa. Então esses salmos, eles eram cantados, esses 6 salmos eram cantados principalmente nas festas de celebração da Páscoa. Cantava-se também nas outras festas, mas principalmente na celebração da Páscoa. E no momento quando os cordeiros estavam sendo imolados no templo, ou dentro das residências, no momento da celebração, do jantar, ali de celebração da Páscoa. E certamente quando Jesus, no seu último dia com os discípulos, quando estava celebrando a Páscoa, ali naquele momento que ele instituiu a ceia do Senhor, ele deve ter cantado um desses salmos, por ser comum, como falei há pouco, esses salmos fazerem parte dos cânticos que eram entoados ao Senhor no momento da celebração da Páscoa. Não se sabe quem escreveu esse salmo, e isso é muito importante, daqui a pouco eu vou ressaltar isso, não saber quem escreveu. E ele retrata uma experiência muito pessoal do salmista, com a qual o povo de Israel se identificava. Então, cantar esse cântico, e nós vamos meditar um pouco nele, nas expressões, na narrativa do salmista, quando ele mostra a realidade que viveu, a experiência que teve, o momento difícil que passou e as lições que tirou para a vida dele. É algo muito importante. E eu fico pensando que todo o povo de Israel, quando celebrava o Senhor, cantando esse cântico, adorando o Senhor com esse cântico, a grande maioria certamente se identificava com a experiência, com as letras cantadas por esse louvor. E eu queria então, nesse momento, com os irmãos, lendo esse salmo, tirar 4 lições importantes para as nossas vidas. E a primeira delas é essa, que diz respeito a esse assunto que acabei de comentar com os irmãos. É a gente aprender a se identificar com as experiências daqueles que narram, e Deus permitiu que elas ficassem narradas para que a gente tomasse conhecimento. Aprender a se identificar com a experiência do autor. E eu falei há pouco que esse autor, ele é desconhecido, e falei que é muito importante, nesse sentido, ele não ser conhecido, porque é comum, falamos isso domingo passado, na ministração passada,
o cristão pensar o relacionamento com Deus de uma forma religiosa. Então, por exemplo, se tivesse aqui identificado o personagem, certamente a gente iria dizer, mas foi o personagem, né? Foi o fulano de tal. Por exemplo, se fosse Davi, foi Davi. Se foi Moisés, foi Moisés, né? Se fosse qualquer um outro, Arão, se fosse qualquer um outro daquele momento, como diz respeito aos cânticos da Páscoa, né? Da celebração da Páscoa, tivéssemos ali olhando para esse personagem e identificando, exaltando a conduta dele, a experiência dele, mas nos distanciando, né? Aquilo que falamos domingo, achando que isso é impossível acontecer com a nossa vida, no sentido de tirar as experiências, não impossível a adversidade, porque a adversidade é comum para todos, pode acontecer com todos, mas aprender, crescer, aprender a se relacionar com Deus numa situação como essa. Muitas vezes os textos bíblicos, as narrativas bíblicas, as informações, as lições, principalmente essas que trazem a experiência de pessoas com o Senhor, parece assim estar muito distante das nossas vidas. E isso prejudica, não nos faz nos aproximarmos da palavra no sentido vivo dela, né? Fica uma coisa assim muito fria, muito distante. Isso é prejudicial, isso não nos ajuda no crescimento, no amadurecimento. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós tratamos o texto como esse, que narra uma experiência, e nos transportamos, nos colocamos no lugar daquele que está vivendo a experiência, o cenário daquela experiência, e nos identificamos com aquela pessoa, olhamos para a nossa vida e trazemos isso, as lições ou os fatos, e associamos aquilo que está acontecendo conosco, isso nos aproxima, isso nos identifica. Isso faz com que a gente tire lições importantes para as nossas vidas e termine isso favorecendo no nosso crescimento, no nosso amadurecimento no relacionamento com o Senhor, crescimento no relacionamento com o Senhor. E isso é o que nós estamos assim propondo nessa noite com essa meditação. Então, a primeira coisa que é importante a gente olhar para esse salmo é não só a experiência do autor, mas se identificar com ela. Então, no versículo 3 aqui, por exemplo, ele diz algo tremendo, bastante significativo para retratar o que ele estava vivendo, quando ele diz: laços de mortes me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele está narrando um quadro, apesar de nós não sabermos o que aconteceu, que situação estava acontecendo, se passando com ele, mas ele descreve aqui de uma forma tremenda o que estava acontecendo dentro dele, na mente dele. Então ele diz: laços de mortes me cercaram. Sem dúvida que ele retrata uma experiência que está colocando em risco a vida dele, um perigo iminente ali. E quando ele usa essa expressão morte, ou seja, a vida corre risco de morrer. Aí ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Então essa palavra inferno não é não é no sentido que a gente, de forma muito religiosa, pensa, né? Aquele lugar aonde o homem vai estar, aquele que não crê no Senhor, que não se converteu ao Senhor, que não recebeu a graça de Deus em sua vida, juntamente com todos os anjos que se rebelaram ao Senhor.
ou seja, esse lugar de condenação eterna. Aqui a expressão que ele está usando é Hades, ou seja, o lugar dos mortos. Então, a linguagem, ela nos faz entender o seguinte, que ele diz assim, eu fiquei aflito. Ele usa essa palavra angustiado, ela está dizendo aflito, com medo da morte, medo de perder a vida. E isso, aí ele vai para uma outra palavra, quando ele diz, caí em tribulação, ou seja, numa extrema dificuldade que provocou na minha vida profunda tristeza, angústia, sofrimento. Então, a situação que traz risco à vida dele mexe diretamente com o seu emocional, com o seu sentimento, provoca medo, provoca angústia, provoca de tristeza. E mais à frente, no versículo 6, ele usa uma outra expressão, quando ele diz, achava-me prostrado. E ele aí, essa expressão, ele está querendo dizer assim, estava desfalecido, sem forças, praticamente. Esse é o quadro que ele se encontra. E eu fico pensando, quantos de nós, dentro desse momento que estamos passando de pandemia, não nos vimos assim, não nos sentimos assim. Pode ter certeza que eu conversei com muita gente já, e nas suas experiências, principalmente as pessoas que enfrentaram essa enfermidade de forma mais aguda, no momento que estavam com falta de ar, literalmente ouvi das pessoas dizer assim, eu pensei que iria morrer, eu fiquei com medo de morrer. Isso provocou no meu coração uma angústia muito grande. Então, é muito importante a gente perceber que o que aconteceu com essa pessoa, que cantou esse cântico ao Senhor, é algo que acontece com as nossas vidas, ou seja, isso é se identificar. E o que ele descreve é algo que podemos também descrever. Quantos não ficaram desfalecidos? Ou seja, se sentindo sem força, não só física, mas aquela disposição de se colocar diante de Deus. E daí uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, muito importante, o papel da igreja, a gente se juntar em oração, a gente cooperar um com o outro, a gente ser amigo um do outro, a gente carregar o fardo do outro, a gente orar um pelo outro. Isso é muito importante, isso nos ajuda nesse fortalecimento. Mas aqui o salmista diz uma outra coisa muito importante, quando ele está descrevendo a situação que ele está vivendo, no verso 4, ele diz assim, então invoquei o nome do Senhor. Então ele decidiu clamar ao Senhor, invoquei o nome do Senhor, e ele disse, ó Senhor, livra-me a alma. Então essas duas palavras, há duas palavras aqui que eu queria destacar. Primeiro, quando ele diz, invoquei o nome do Senhor. Invocar é clamar, a palavra aí do texto é clamar, clamei. E quando ele fala o nome, ele não está se referindo a um termo pessoal, ali o nome próprio de Deus. Mas é importante a gente entender que dentro da cultura judaica, o nome ele retrata algo daquela pessoa. E nesse sentido aqui ele está descrevendo a natureza de Deus, a natureza revelada em sua palavra. Então, por exemplo, quando eu digo
El Shaddai, que é um dos nomes através do qual Deus se revela, não é só o termo El Shaddai, Todo-Poderoso, mas essa palavra está dizendo aquilo que Deus é. Então, quando ele diz, clamei o nome do Senhor, e diz, ó Senhor, aí esse termo, Senhor, é a palavra Javé, quer dizer o eterno. Ele está clamando com muita consciência. Existe alguém que é eterno, Senhor, Deus, e esse pode intervir, que é antes de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, que nada, absolutamente nada da sua criação, do que existe, tanto visível quanto invisível, concreto, abstrato, pode resistir à voz dele, ou está acima da ação dele. O Senhor não está limitado a nada. E com essa consciência, diante de um quadro iminente de morte que ele está vivendo, que está provocando angústia tremenda no seu coração, que está tirando, roubando-lhes a força, a disposição para se levantar, lutar, reagir, ele decide clamar ao Senhor, dizendo, ó Senhor, livra-me. E aqui é outra palavra que eu queria que você pudesse escrever, colocar aí do lado o sentido que ele está dizendo. A palavra livrar aí, ela traz essa conotação, ajuda-me a escapar, ó Senhor, ajuda-me a sair dessa, me livra dessa, me ajuda, livra a minha alma, a minha vida dessa situação. Essa é a oração dele, essa é a oração. E nesse quadro que ele está descrevendo a situação dele, ele diz no verso 1 que o Senhor ouviu a sua voz e a sua súplica. No verso 2 ele diz que se inclinou os seus ouvidos, deu atenção a ele. E no verso 6 ele diz, o Senhor me salvou, respondeu a minha oração, interveio na situação e me tirou dela. É muito interessante isso, né? Alguém que viveu uma situação tão terrível, provoca risco de morte, provoca angústia, medo, mexe com o emocional, que você pode, numa situação como essa, agir de forma que traga um prejuízo maior para a nossa vida, tomar as decisões erradas. Ele tomou a decisão certa e clamar ao Senhor. E aqui, meus irmãos, eu queria parar mais um pouquinho aqui e para dizer se não é isso que estamos vivendo, se não é essas situações que muitos estão passando diante desse quadro, e que nós decidimos fazer as mesmas coisas que ele decidiu fazer, e nós estamos vendo as mesmas coisas que ele viu. Nesse sentido, nos identificamos com ele. Temos visto o Senhor agir, o Senhor intervir, o Senhor ouvir as nossas orações. Quem tem participado do grupo, da sala de oração, tem visto isso, os testemunhos. Quem está observando no grupo de notícia da igreja, todas as noites, quando a gente abre para receber os pedidos de oração, você está vendo lá os pedidos, daqui a pouco você está vendo as manifestações de agradecimento, de louvor, de exaltação ao Senhor pelas respostas recebidas, muitas delas são livramentos. Então, é tremendo. Isso provoca na nossa vida marcas, eu tenho dito isso, marcas. Essas experiências marcam as nossas vidas. Mas vamos para o segundo ponto, o segundo tópico dessa ministração. Segunda lição, precisamos aprender a visualizar a graça do Senhor e conhecê-lo melhor. O salmista, no verso 5,
Ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. A experiência dele fez com que ele visse a ação de Deus. E nessa ação ele viu algo tremendo, a graça de Deus. Essa palavra que está aí, compassivo, a melhor tradução seria gracioso, ou seja, aquele que mostra favor. É isso que ele está dizendo. E ele diz mais: o Senhor vela pelos simples. Então, na sua simplicidade, isso independe aqui de padrão de vida ou de formação, nível de formação que você tenha. Simplicidade aqui está colocando no sentido de aquele que se coloca diante de Deus com humildade, que busca o Senhor com confiança. Então ele consegue encontrar no Senhor a graça de Deus, a intervenção de Deus. Aí ele vai dizer duas coisas importantes: o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Essa experiência dele faz com que ele conheça melhor o Senhor, perceba de forma muito clara as ações de Deus na vida dele, a forma como Deus age, e essa ação mostra graça, mostra misericórdia, esse socorro, o estender da mão, o tirar a pessoa da situação, livrá-lo. É muito importante. Nós não podemos simplesmente passar pela situação e olhar só o milagre. O milagre ou os milagres sempre vão mostrar as nossas vidas essa manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade do Senhor. Pode ter certeza do poder de Deus, da grandeza de Deus. E quando nós conseguimos olhar nesse sentido, pode ter certeza, nós passamos a conhecer o Senhor bem melhor. Vamos ter experiências para contar para o Senhor. E a terceira lição: fortalecer o relacionamento com o Senhor. Uma situação como essa, precisamos passar por ela de forma que ela fortaleça o nosso relacionamento com o Senhor, a experiência com Ele. Necessita provocar na nossa vida o fortalecimento do nosso relacionamento. Se isso não acontece, se nas nossas experiências com Deus, com o Senhor, fica só para contar os fatos, para narrar as histórias para os outros, mas não provoca um fortalecimento do nosso relacionamento, nós não aproveitamos aquela experiência para crescer. É por isso que ele diz no verso 1, amo o Senhor. Ou seja, há um relacionamento pessoal que é valorizado de forma consciente, resultado da experiência com Deus. Daí ele diz, amo o Senhor. A vida que o Senhor nos chamou para viver, ela é marcada pelo relacionamento com Ele, pessoal, não é religioso. Falamos isso domingo passado. E aqui ele está dizendo de forma muito clara, está valorizando o relacionamento com Deus. Essa experiência provocou isso na vida dele. Por isso que ele diz, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E tem mais, ele toma uma posição diante de tudo isso, quando ele diz, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele fala isso no verso 2, ou seja, não deixarei de clamar e buscar socorro nele. Vou buscá-lo por toda a minha vida. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso me faz lembrar aquela experiência dos 10 leprosos, narrada num dos evangelhos, que 9 deles
foram agraciados pelo Senhor, foram curados. Na realidade, os 10 foram, mas 9 deles tiveram uma atitude contrária daquele um que voltou para não só agradecer ao Senhor, mas para caminhar com Ele. Ou seja, as experiências marcaram a vida, mas não fortaleceram o relacionamento. Não é isso que Deus quer. Todos nós vamos passar por isso e vamos contar as experiências. Vamos contar os nossos testemunhos. Mas é muito importante que essas experiências nos aproximem do Senhor, nos faça tomar decisões importantes na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Por isso que Ele diz, eu invocá-lo-ei enquanto eu vi. Eu aprendi o caminho das pedras, eu sei o que tenho que fazer numa hora como essa, e não vou deixar nunca de fazer. Outras tempestades virão, mas eu sei como me colocar diante do Senhor. Aprendi com essa. E a terceira colocação dele, ele diz no verso 9, andarei na presença do Senhor na terra do vivente. Essa expressão ela é tremenda. Pegue, grife aí a palavra presença e coloque do lado. Face, presença, diante dele. Essa é a ideia. Eu andarei sempre com essa consciência que eu estou diante dele, que os olhos dele estão sobre mim, que eu não estou só. E isso faz com que a gente entenda que ele está dizendo que não só com essa consciência, mas compromissado com ele, reverente, temor ao Senhor. Uma experiência que Deus permitiu que ele vivesse, que provocou na vida dele um fortalecimento no relacionamento. Isso é tremendo. Amar, invocar, andar na presença de Deus, na terra dos viventes, nesse mundo. Não esquecer do que Deus fez e trazer a sua mente, fazer com que você perceba essa realidade que nós somos cidadãos do reino. Nós temos essa cultura a ser construída na nossa vida, que nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Não fugir, sair dessa perspectiva religiosa e viver essa realidade, de nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, de falar, de agir, de reagir, tenha o padrão do reino, porque os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Andarei na presença do Senhor, consciente de que estou diante dele, ele está diante de mim. Tremendo isso. E a última lição, crescer com uma experiência dessa. Ou seja, o que nós estamos vivendo, irmãos, tem que nos ajudar, tem que ser útil na nossa vida, para que a gente amadureça, nos ajudar nesse processo do caminho da maturidade que estamos trilhando. Olha essa expressão no versículo 7 e versículo 8, que eu queria destacar aqui para os irmãos. Quando ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Só essa expressão aqui, volta minha alma ao teu sossego, já dá uma pregação maravilhosa. Mas o que ele está querendo dizer? A tribulação passou. A tribulação passou. E ele está falando consigo mesmo. Volta ao descanso, ao teu lugar de descanso, ao teu lugar seguro, ou ao estado de segurança. Ao se sentir seguro, volta. Ou seja, se estava angustiado, se estava perturbado, se estava atribulado, tanto a mente quanto o sentimento, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, então quieta. Isso é maturidade,
é um sinal, é uma expressão de maturidade. Alguém que pode manifestar, mostrar um autocontrole, mas consciente que existe uma razão. Existe uma razão. E quando ele diz assim, porque o Senhor tem sido generoso, e essa palavra aqui, irmãos, generoso, ela traz a ideia assim, resolver completamente. Generoso para contigo. Em outras palavras, ele está falando consigo mesmo. Te quieta, descansa, porque o Senhor resolveu tudo. Glória a Deus, resolveu tudo. E aí ele vai descrever no verso 8, assim, de uma forma tremenda, quando ele diz, ele livrou da morte a alma, né? Ou seja, você não morreu, você não morreu, você estava com medo de morrer, mas não morreu, ele te livrou. Ele diz assim, livrou dos olhos a lágrima, né? Ou seja, o teu emocional, o teu sentimental. A lágrima, ela expressa o que nós sentimos, a lágrima expressa as nossas emoções. E ele te livrou de uma situação pior, que pudesse trazer marcas, e essas marcas te fizessem sofrer por muito tempo. E ele diz, e da queda dos meus pés. Ele te livrou num momento como esse, de angústia, de dificuldade, de provação, de adversidade, que você tomasse decisões erradas. E muitos nessa hora, pode ter certeza, tomam decisões erradas. Ou seja, ele é uma pessoa mais madura, consciente, que consegue falar consigo mesmo, com as suas emoções, vendo o Senhor agindo na vida dele. Maturidade. E eu queria nessa noite compartilhar isso com os irmãos, porque é fundamental para as nossas vidas. Precisamos, sem dúvida, lendo esse salmo, nos identificar com a experiência desse homem, valorizar a graça de Deus diante da situação, conhecendo-o melhor, fortalecer o nosso relacionamento com Ele, tomando posições sérias diante do Senhor. E por último, que essa situação promova na nossa vida maturidade. E uma dessas características da maturidade é esse domínio próprio, esse autocontrole, essa consciência de poder ver Deus agindo em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor tenha enriquecido a tua vida e edificado a tua vida com essa ministração. Eu quero orar com você, quero orar com as famílias que estão conosco, quero orar com aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo, pela ministração da tua palavra, pela meditação da tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, Senhor, em nossas vidas, tanto pessoal quanto familiar, mas também na vida da tua igreja, do teu povo, nas famílias. Tem sido dias de aprendizado, tem sido dias de crescimento. E o Senhor nos traz essa noite uma palavra como essa, uma reflexão como essa, que sem dúvida, Senhor, nos faz olhar melhor para essa realidade e visualizar a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade, o teu amor para com as nossas vidas, o teu cuidado para com todos nós. Recebe, Senhor, a nossa manifestação de gratidão, de louvor ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora continua a cuidar de cada um. Apresenta ao Senhor nesse momento a necessidade de cada um dos irmãos.
Agradecemos ao Senhor também por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas nessa semana que passou. Colocamos diante do Senhor a vida dos irmãos que estão em luta, que estão necessitados, que ainda estão em tratamento, e aqueles que estão sendo guardados para não serem afetados, os irmãos mais idosos. O Senhor continue nos guardando e nos abençoando. E nos dá uma semana, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua direção, do Teu cuidado. É a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude, a unção, os dons do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, em toda a terra, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, amados.